Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. It's Only Bossa Roll, But I Like It. Uma aventura voz e violão. Depois do lançamento do álbum de 1990, Rita e Roberto seguem caminhos separados. Surpreendendo a todos, o formato escolhido por Rita foi um show voz e violão. Vale lembrar que só uma década depois, a MTV começaria a produzir a série de acústicos com nomes do pop nacional, mas aí é outro capítulo. O show de Rita Lee nasceu em Belo Horizonte, em um teatro para 350 pessoas, durante a segunda semana Elis Regina, promovida pelo radialista e produtor cultural Tuti Maravilha nos 2 primeiros dias de dezembro de 90. Pelo formato do festival, um artista local faria a abertura e depois entraria a atração principal em um show com apenas um músico. Tuti lembra como foi o convite. Liguei para Rita. Rita vira para mim e fala assim, mas é de jeito nenhum que eu vou fazer esse show. Eu falei, por que, Rita? É uma homenagem baixinha, que a gente chama homenagem baixinha. É uma homenagem baixinha. Eu falei, eu sei, Tuti, mas não dou conta, nunca fiz, não vou fazer isso não tem jeito não. Eu falei, não, pensa, eu te ligo amanhã. Aí tá, no dia seguinte eu liguei. Ela, Tuti, não vou fazer, não dou conta. Eu falei, Rita, você é em violão, pega o violão, uma guitarra, vai ser pequenininho, tem um artista antes, você faz só meia hora. Fiquei tentando convencê-la. Isso durou 15 dias, cara. E Roberto não estava, Roberto estava em Los Angeles, estudando astronomia, astrologia. E então eu não tinha ninguém também para pôr no canal, para dar força, convencê-la a fazer. Eu queria fazer aquilo logo, entendeu? E Rita que ficou atrapalhando, o povo ficou assim, não vou fazer. E eu não procurava outro, olha que interessante. A gente comentou isso depois. Eu hora nenhuma, eu pensei em chamar outro artista. Entendeu? Era ela mesmo. Fui tentando, no 15º dia, ela virou e falou, vou fazer então, mas vou levar um amigo, um violonista, guitarrista, que é o Alexandre Fontanetti, você não conhece não, mas ele é muito bom, que o Roberto não está aqui, e eu vou levar ele, pode? Eu falei, pode, claro, eu vou ser um instrumentista. Ela falou, não, mas eu também vou tocar. Eu falei, tudo bem. E aí fizemos. Você não imagina a maravilha que foi. O violonista Alexandre Fontanetti, que entrou com Rita nessa aventura, também conta sobre esses shows. E aí a Rita me chamou para tocar umas músicas com ela de voz e violão. A gente ensaiou 10 músicas e tocamos naquelas 2 noites e foi maravilhoso. Foi um negócio que foi o princípio do que se tornou o trabalho que a gente fez no ano seguinte, de 91. Isso foi em dezembro de 90. E em janeiro de 91 a gente começou a ensaiar o Bossa Roll. E essas 2 noites lá do Tuti revelaram um outro lado, que era um lado mais íntimo, que era um lado mais... como uma pessoa compunha a música, muito mais perto do que era a Rita com o violão dela no quarto dela ou no camarim dela, da casa dela, compondo música, né? O violão, a levada dela, porque a Rita tinha uma levada muito massa, muito incrível no violão, ela tocava muito bem, era muito bom tocar com ela, era muito sólido, ela tinha muita propriedade no que ela fazia, musicalmente, tocando, cantando, ela era uma grande cantora também, não desperdiçava nota, sabe, fazia o que tinha que fazer para ficar bonito, né, a Rita, ela tinha essa capacidade da beleza, e a beleza estava na música já no começo, que é quando a música era composta na voz e no violão dela, numa coisa bem simples até, mais simples do que a produção da música tornou a música, entendeu? E as pessoas adoravam isso, esse contato, essa coisa perto de uma fragilidade, né? Mas aquela fragilidade gostosa, aquela coisa que você... humana, né? Então era um lado muito humano, assim, que passava muito perto para as pessoas. Como eram lugares pequenos que a gente tocava, era gostoso tocar em lugar pequeno. Tinha essa intimidade, entendeu? Então acho que as pessoas se surpreenderam nesse sentido, com uma proximidade da Rita e da essência da Rita, né? Esse repertório de apenas 10 músicas foi decidido entre Rita e Tuti. O repertório nós montamos juntos, eu e ela, e foi engraçado que no primeiro dia eu busquei no hotel, ela e Virgínia veio com ela, a irmã dela. Aí peguei ela e Virgínia
E o Alexandre já estava no teatro, ele foi de táxi, porque queria passar o som e tal, foi mais cedo. Quando nós estamos subindo a Afonso Pena, a avenida sobe, né? Nós olhamos para o lado esquerdo, onde nasce a lua, estava nascendo a lua cheia. Aí eu olhei, Rita também, Virgínia, falou, gente, olha o luão que está nascendo ali. Aí eu falei, Rita, podia começar com o Doce Vampiro, né? Seria ótimo. Ela falou, boa ideia, então vamos trocar o roteiro. E a gente já tinha feito o roteiro, a seleção das músicas. E, cara, a gente estourou o teatro lotado nos 2 dias. Ela ficou felicíssima, Virgínia, eu, sabe assim, passeamos muito, porque como não precisava ensaiar todo dia, era só ela e o Alexandre, ela, Tuti, me leva para um lugar que tem muita montanha, adoro ver as montanhas de Minas. Aí fomos para um clube aqui perto, que tinha uma amiga que morava lá, não, tinha casa lá, e eu achei até que essa amiga estava lá, essa amiga foi até secretária de Cultura aqui de Minas, que ela ia todo fim de semana. Chegamos na casa dela, ela não estava, mas nós entramos na casa, assim, no jardim, na piscina, tal. Aí depois levei Rita, é um clube chamado Morro do Chapéu, aqui em Belo Horizonte, que tem uma vista, cara, das montanhas mineiras, é um lugar alto, é lindo, na BR-040 indo para o Rio. E Rita, ela era muito divertida, cara, porque eu levei ela no platô do clube, tem a vista de todas as montanhas. Ela olhou assim, sabe o que ela fez? Deitou no chão, virou a cabeça para ver. Ela falou, eu quero ver as montanhas no céu. Chorou também, ela ficou tão feliz, cara, sabe, assim. Ela falou, cara, eu nunca fiz isso, né? E ela aproveitou o show para fazer homenagem ao Cazuza. Cazuza tinha acabado de morrer, e ela aproveitou, sabe, o show, assim, para também botar para fora, sabe? Aquelas coisas que ela queria colocar, falar para o público, e foi um sucesso. Alexandre também lembra desse momento especial com essa turnê, que Rita podia estar mais próxima do público. Eu lembro que era uma coisa incrível, assim, porque a Rita, quando ela tinha contato com uma pessoa, era uma pessoa muito especial, muito magnética, muito, né, ela mexia com qualquer pessoa quando ela entrava numa sala. A Rita tinha essa coisa mesmo de uma estrela natural, assim, né? E a coisa do voz e violão era muito perto, ela falava com as pessoas da plateia, e isso se estendeu ao longo do Bossa Roll, virou uma coisa que ela fazia sempre, mesmo no Palace, mesmo no Canecão, em qualquer lugar, ela conversava com as pessoas. Era uma coisa completamente diferente do que o esquema que ela sempre fechou, que é uma coisa de grandes shows, né, de superprodução. A Rita era o Rolling Stones brasileiro, né? Nesses papos sobre o repertório, Tuti fazia questão de uma música que Rita nunca tinha cantado em público. Eu coloquei no repertório, ela falou assim, faz o seu repertório que você quer que eu cante, e eu faço o meu, e a gente vê que a gente põe e que a gente tira. Ok. Amanhã a gente fala. Todo dia a gente fala por telefone. Aí eu fiz minha lista e coloquei o Alô, Alô do Daciano. Ela de cara falou assim, não, essa aí eu não vou cantar. Eu falei, vai sim. Ela falou, não vou, Tuti. Elis gravou, você presta atenção. Eu fiz para o show, Saudade do Brasil, eu sabia da história, até. Eles tinham pedido ela uma música para colocar no show, e na Saudade. E ela falou, não vou cantar de jeito nenhum, vai queimar meu filme, eu não vou cantar. Aí no dia seguinte eu forcei a barra de novo, entendeu? Eu falei, você tem que cantar, porque ela vai ficar feliz lá em cima, enrolei ela. Aí ela cantou, cara. Ela não queria de jeito nenhum o Alô, Alô, Marciano. E eu não tenho coragem de gravar o que ela gravou. Aí, finalmente, ela pôs e ficou bacana, né, com ela. Eu gosto muito daquela gravação. Depois do sucesso das apresentações em Belo Horizonte, Rita decidiu transformar o show em uma turnê, que estreou com 3 apresentações nos 3 primeiros dias de março de 91, no Teatro Municipal de Santos. O sucesso foi tão grande que no sábado a produção resolveu abrir uma segunda sessão, à meia-noite. E esse sucesso da estreia seguiu por toda a turnê. O que a princípio foi pensado para teatros e espaços menores, chegou até voltar ao esquema dos grandes ginásios, mas sem perder a proximidade com o público. Tocava para 10 mil pessoas, voz e violão, e era uma comoção, era uma coisa incrível, assim, quando a Rita abria uma música, as pessoas já cantavam junto, era uma coisa mágica, né? Rita gravou um álbum ao vivo em maio de 91, com o repertório básico do show.
A curiosidade é que na época o comércio de disco ainda estava dividido entre LP, cassete e CD, e o álbum Rita Lee in Bossa Roll, lançado pela Som Livre no início de agosto, inovou a trazer versões diferentes. Cada suporte trazia músicas que não estavam em outras. Assim, o LP tinha a versão de Ando Meio Desligado, no cassete a de Menino Bonito, e no CD a participação de Gal Costa em Mania de Você, gravado no dia 31 de maio de 91 no Rio Show Festival. O repertório de Bossa Roll era uma revisão da carreira de Rita, só que sem guitarras, em clima de luau. Vinha desde música dos Mutantes, como Ando Meio Desligado, passando por sucessos obrigatórios do Tutti Frutti, como Jardins da Babilônia e Ovelha Negra, mas muito focado na fase com Roberto de Carvalho. Uma grande delícia dos shows também eram as releituras especiais. No álbum entraram Every Breath You Take, de Sting, The Fool on the Hill, de Lennon e McCartney, e It's Only Rock and Roll, de Mick Jagger, que virou It's Only Bossa Roll, com direito a imitações de Rita no palco. Durante a turnê, Rita ainda cantou músicas como Odara, Lilás, Samba do Ernesto e La Javanese. O álbum foi um grande sucesso em ano de crise econômica, com o confisco das contas no desastroso Plano Collor. O jornalista Mauro Ferreira fala sobre o disco. Bossa Roll, álbum que a Rita lançou em 1991, é um álbum solo. É o registro em disco de um show de voz e violão com o qual ela percorreu o Brasil com muito sucesso. Por que esse disco existe? Porque a parceria Rita e Roberto veio se desgastando ao longo da segunda metade dos anos 80 e culminou com um disco bastante fraco em 90, que apesar de estar perto do fogo, a parceria da Rita com Cazuza, foi um disco bastante irregular, que sinalizou que algo não ia bem na parceria. Momentaneamente o casal se separa, o Roberto passa uma temporada nos Estados Unidos e a Rita faz o Bossa Roll. Levando-se em conta que ela sempre foi chamada como uma roqueira bossa nova, ela vai com o banquinho, o violão, cantando todos aqueles sucessos que ela tinha colecionado desde a época dos Mutantes. É um greatest hit da Rita em voz e violão, muito sedutor, porque tinha toda uma pegada diferenciada do acústico que se tornaria uma febre nos anos 90, mas em 91 ainda era uma certa novidade, então até nisso ela foi mais uma vez pioneira, e é um disco que teve uma bossa muito especial, porque ele saiu em LP, em CD e cassete. Só que o repertório tinha sutis diferenças entre cada formato. Então, se você quisesse ter todas as músicas, aquele fã completista que quer todas as músicas do artista, ele teria que comprar o álbum nos três formatos. Foi uma coisa bem pioneira na época. O CD ainda estava se estabelecendo no Brasil. Não era ainda o formato dominante, ia ficar logo daqui a 2 anos, mas naquele momento o LP ainda tinha um certo peso. Com o álbum nas lojas, Rita fez algumas agendas de TV, passando por programas como Jô Soares 11h30 e Fantástico, e seguiu na estrada com o show, ainda somando participações por onde passava. A turnê durou 2 anos nesse formato, com mais de 200 apresentações. A informalidade do voz e violão permitia improvisos e histórias como essa que Alexandre lembra. Foi uma coisa que aconteceu num show que a Rita participou do João Gilberto no Parque do Ibirapuera. Não me lembro exatamente em que ano foi isso, acho que foi em 92. E aí era um domingo de manhã no Parque do Ibirapuera, então tinha o João Gilberto convidando Rita Lee, Paulinho da Viola e Caetano Veloso. Era um show do João Gilberto com esses convidados. Só que aí aconteceu aquele clássico, né? João demorou. Aí a galera vai lá, toca umas músicas enquanto o João não vem e tal. E aí foi muito legal, assim, porque o Paulinho da Viola emprestou o violão dele pra mim e o Caetano emprestou o violão dele pra Rita. E a gente foi lá e tocou para aquele público, assim, acho que umas 3 músicas de voz e violão, assim, 2 violões de nylon, no caso, né? Que nem era o que a gente usava normalmente. E aí quando eu olho pra trás, assim, tá o João Gilberto com o violão, assim, esperando pra entrar. Então, isso foi bem incrível. Com o tempo, Rita começou a ficar inquieta com o formato voz e violão e pensou em dar uma continuação ao projeto, como Alexandre lembra. Na verdade, assim, a gente tinha alguns planos com relação ao Bossa Roll. O primeiro plano, que acabou não rolando, era para virar Bossa Beatles, né? E a gente chegou até um dia a fazer uma reunião com o Liminha e mandar umas músicas para o Liminha, que a ideia era incorporar o Liminha no baixo.
Essa era uma ideia que a Rita tinha e a gente tinha como evolução do Bossa Roll. Mas acabou não acontecendo. Aí depois a gente fez algumas experiências mais pro final. A gente chegou a fazer uns 8 shows com o Caíto Marcondes, que é um percussionista aqui de São Paulo, num formato de trio de 2 violões e percussão. Mas aí a Rita começou a ter uma certa vontade de dançar de novo, de tocar em pé, de ter um outro... Aí a gente experimentou também com banda, fez alguns shows, fizemos até Festival de Montreux. Aí Marinho Franco Tomás entrou na bateria, o Oswaldo do Premier entrou no baixo, depois mais pra frente o Kiko entrou na bateria, que a gente fez os shows dos Estados Unidos. Depois veio o Sérgio Dias e fez os últimos shows com a gente no Palace, né? E também fez alguns shows também na estrada. Eu não me lembro exatamente, acho que ele fez uns 12 shows por aí, uma coisa assim, com a gente. Entre os planos não realizados, ainda tinha uma versão desse álbum em inglês, que chegou a ganhar o título provisório de Bossa para Inglês Ver. Mauro Ferreira resume. Então, Bossa Roll é a revisão da Rita em voz e violão, com aquela verve que ela tem no palco, realmente um repertório irretocável e irresistível. Depois dessa aventura acústica, Rita começou a sentir cada vez mais saudades de uma banda de rock, mas aí já é outra história. 2 curiosidades sobre Bossa Roll no exterior. Em Portugal, o disco foi lançado em vinil como álbum duplo, com uma capa com nova foto de Vânia Toledo, item de colecionador. Na Argentina, o CD traz dizendo que Cazuza está tocando guitarras. Eles não entenderam a brincadeira que Rita fez na abertura de Perto do Fogo, quando ela fala que Cazuza está ali. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, Na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.